Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao resumo da aula dessa semana. Estudaremos aqui o livro de Êxodo, capítulo 14 ao 17. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho aí para receber as notificações. Bom, primeiro que a gente aprende nesse capítulo 14 de Êxodo é que os egípcios, eles estavam aí perseguindo os filhos de Israel que estavam se dirigindo ao deserto. E a Escritura fala que os filhos de Israel levantaram seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, depois de serem libertados lá do faraó, rumo ao deserto, os filhos de Israel perceberam que os egípcios estavam vindo logo atrás deles. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para que nos tirasses de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Então o povo de Israel começou a reclamar com Moisés do sofrimento que eles estavam passando ali no deserto, dizendo que era melhor eles estarem lá no Egito, servindo lá os egípcios, do que ali no deserto sofrendo. Então eles estavam reclamando para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. Então, o Senhor, nessa escritura que é bem conhecida, Êxodo 14, de 15 a 16, pede para que Moisés, com a sua vara, estenda aí a sua vara, para que ele abra o mar aí, para que os filhos de Israel possam se livrar ali, passando por terra seca. E foi o que aconteceu. Moisés, então, estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em terra seca, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em terra seca, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda, como na imagem aí que a gente pode ver ao lado, aí, para ter mais ou menos uma noção do que significa essa escritura. Então, o que aconteceu na sequência é que os egípcios perseguiram e entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os carros e os seus cavaleiros foram até o meio do mar. E o que aconteceu foi que o Senhor disse para Moisés: estende a tua mão sobre o mar para que as águas retornem sobre os egípcios. Então, os egípcios ali foram mortos quando o Senhor pediu para que Moisés estendesse novamente a vara, e o mar se fechou ali sobre os egípcios, matando todos eles. Então, assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés. Então, depois que tudo isso aconteceu, eles puderam ver ali para poder crer, né? Eles tiveram essa possibilidade de ver para poder crer em Moisés e também no Senhor. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. E aí eles chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E o povo murmurou contra Moisés, questionando o que havemos de beber. Então eles estavam ali reclamando mais uma vez ali sobre aquela situação de não ter água para beber, porque aquela água era amarga. Então eles chegaram a Eli, e aí o Senhor respondeu às orações de Moisés. Moisés fez uma oração falando que o que seria ali dele, né, com aquele povo reclamando. Ele já estava já cansado das reclamações do povo, e foi que o Senhor respondeu às orações de Moisés com 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali eles acamparam junto das águas. Então o Senhor respondeu às orações de Moisés aí para atender a voz de Moisés, para acalmar aí o povo de Israel que estava murmurando. Só que isso não foi suficiente, eles continuaram murmurando contra Moisés novamente no deserto, e disse para Moisés: quem dera que nos morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Então, mais uma vez, eles reclamando que antigamente eles tinham comida, e tinham pão, tinham carne, até se fartar aí. Então, ele estava questionando por que levaram eles até o deserto, né, para serem mortos de fome. Então, mais uma vez reclamando para Moisés, ou seja, Moisés não teve vida fácil ali no deserto durante esse período de 40 anos ali, quando ele conduziu o seu povo.
E aí o Senhor respondeu para Moisés, eis que farei chover pão dos céus. E foi o que aconteceu, choveu o pão dos céus, e eles continuaram viagem, só que ali na próxima região de Refidim, onde eles se estabeleceram, também não havia ali água para o povo beber. E aí Moisés, mais uma vez, conversou com o Senhor, né, orou ao Senhor, e aí o que aconteceu? O Senhor falou para ele, depois de o povo murmurar, né, por conta da sede que estavam tendo ali por não ter água, e Moisés reclamando, né, ao Senhor ali, falando, o que farei com este povo, né, porque daqui a pouco eles vão me apedrejar aqui, o que eu faço? Aí o Senhor responde para Moisés, falou, tu ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Então Moisés assim fez e diante de todos passou ali a ter água para beber, que é o que eles queriam. Então esse é o resumo dessa semana, eu convido você a assistir a aula completa, e a gente aprende na aula completa um pouco mais sobre que nós somos abençoados quando apoiamos nossos líderes, né, aquilo que o povo de Israel não estava fazendo, né, muitas vezes não apoiando Moisés ali nas suas provações, e o Senhor também provê para as nossas necessidades na nossa vida. Esse é o outro ponto que a gente aprende, né, todas as necessidades que o povo de Israel precisou, o Senhor foi lá e atendeu, e que nós não devemos murmurar. Então, eu convido você a refletir sobre esses ensinamentos e, principalmente, assista a aula completa no vídeo que está aparecendo aqui ao lado, que é muito interessante. Muito obrigado a cada um de vocês, um forte abraço.